tem o melhor elenco, está montando o melhor elenco da temporada. A pergunta do nosso internauta é o seguinte: é para ganhar tudo? Não, eles montaram um elenco forte para perder todos. Para fazer. No ano passado, para perder todos os campeonatos. Não é isso? A gente gasta-se 400 milhões para ser rebaixado. Gastaram uma tremenda grana. Vou contratar o Pedro, o Gustavo Henrique, Foi você. o Pedro Rocha, Olha, etc e tal, para perder todos os campeonatos. Pergunta é, dá pra ganhar tudo? Muito obrigado a você que mandou aí o WhatsApp. Continue mandando, tudo. por favor. Mande o WhatsApp pra gente aqui. É um time... porque a pergunta é... Vamos lá, é pra ganhar tudo? Vamos ver. O Flamengo vai jogar. Flamengo vai jogar. O Campeonato Flamengo Carioca. será rebaixado com esse elenco. vai jogar Né? O Campeonato Flamengo vai Carioca, cair de tudo até. Libertadores. Olha, o Campeonato Carioca. Eu temo pela queda do Mengão no Campeonato Carioca. Copa do Brasil, as competições que o Flamengo vai disputar esse ano. Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Vai jogar a Recopa... Copa Sul-Americana, tem a Recopa do Brasil também, do Brasil. Supercopa do Brasil. Disputa seis títulos, 2 deles de tiro curtíssimo, né? Que são... 2 jogos. Eu acho que ganha... Se dá pra ganhar os 6... Difícil, ganhar os 6 é difícil. Mas o Flamengo eu acho que fecha o ano com 3 títulos, 3 ou 4 com alguma facilidade. Troféus ou troféus? Troféus. Quem fala Degraus. ou com U, é com U. Então, é assim. Só O pra plural de U é S, o plural de L é IS. Isso, muito bem. Aê, mano, é muita cultura. É muita cultura, mano. É muita cultura. Parabéns. Uma vez eu falei isso pro Benjamin, ele falou, então é catedraus. Eu falei, nossa, Benjamin. Falei isso, ele foi lá e errou ainda a resposta. Mandou um catedral. Mandou. Pedro tá chegando, amanhã chega o Pedro para assinar contrato com o Flamengo. Já tem uma situação muito clara, muito definida. A participação do empresário dele foi decisiva no negócio, indo até Florença, na Itália, liberar o jogador. Thiago Maia vem aí? O Thiago Maia já tem uma semana que está anunciado, mas não chegou ainda. Deve chegar esse fim de semana também. Sim. As outras que deve chegar amanhã, sexta-feira. Até amanhã. É esperado até amanhã. São dois nomes expressivos para o time do Flamengo nessa temporada. E outra coisa importante também... E o Berril e o Paraguai, o Felipe. O Pires da Mota foi negociado com o México e o Berril... E o Berril está indo também para o México. Exatamente. Um é pro Tijuana. Tijuana é o Pires da Mota, Pires né? da Mota. E o Berril não lembro. Interessaram também em levá-lo para o futebol mexicano. Não vão jogar, né, Pascoal? Futebol mexicano... Uma coisa muito importante, para o Flamengo ter sucesso nesse ano, é o Maracanã. O gramado do Maracanã. A empresa que cuida do gramado do Maracanã até tuitou há pouco, com fotos e tudo mais, como está o gramado. É a Greenleaf, que cuida do gramado do Maracanã. Aparentemente, pelas fotos, o gramado está muito bom. Muito bom. O Jorge Jesus reclamou demais disso no ano passado. E com razão. Ele disse que jogava depois do Fluminense, sempre um dia depois do Fluminense. Isso é um negócio que precisa acertar lá, porque o Flamengo paga o aluguel, o Fluminense não paga, joga. Bom, enfim, isso é problema dele. O Flamengo faz duas primeiras partidas no Maracanã. Exatamente. A estreia vai ser contra o Volta Redonda. Macaé no sábado, depois joga no meio de semana. O gramado já está pronto. Contra o Vasco. Então é muito importante a manutenção desse gramado. Porque um time com a qualidade do Flamengo, tecnicamente excelente, contratando jogadores ótimos, não pode jogar num pasto. O gramado do Maracanã tem que ser um gramado tipo Morumbi, Arena da Itaquerão, Pacaembu, Arena Corinthians, Pacaembu, Vila Belmiro, Arena do... A Arena do Palmeiras vai ter gramado sintético. Né? Do Atlético Paranaense. Que é sintético. Precisa ser um gramado assim. O jogador de futebol poder jogar. Então, acho que essa notícia da Greenleaf, dizendo, mostrando o gramado em ótimas condições, eu acho que isso aí foi uma grande notícia para o Flamengo e para o Jorge Jesus. Mesmo começando... E outra coisa, lá no CT do Flamengo, lá não, é mais ou menos perto daqui, né? Do Flamengo, no Ninho do Urubu, os gramados passaram também por reforma e fizeram gramado com grama artificial. Porque
talvez o maior adversário do Flamengo, o Palmeiras, venha a ser o Palmeiras. E tem um gramado, um estádio cujo gramado vai ser um gramado artificial. Atlético Paranaense, que é outro time forte, está em ascensão no futebol brasileiro, joga num gramado artificial. Então o Flamengo está pensando em todas as possibilidades. Isso é muito importante, esse tipo de planejamento. Eu acho que a tendência... E o jogo para estreia contra o Macaé, é mando de campo do Macaé, que vai ser realizado no Maracanã. E tem sábado, às 4 da tarde, a estreia do Flamengo no Campeonato Carioca. Vamos mostrar, tem aí a tabela de preços para a gente mostrar os valores dos ingressos? A estreia, o time não é o time principal do Flamengo. Olha lá, os preços do Maracanã nesse sábado. O que está escrito ST. Preços ok, Pascoal. Preços normais. Nada de exorbitante. 40, meia 20. Nada de exorbitante. Sócio torcedor 16. Setor Sul inteira 36. Meia 18, sócio torcedor 14. Não, leste mais e Maracanã mais é um absurdo. Leste Mas, mais. mas aí são... Camarotes. Mas são os camarotes. O que eu acho é legal, camarote? assim, o Campeonato Carioca, tem muita gente que não conseguiu ir ver jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro, na Libertadores no ano passado, estádio sempre lotado, ingressos muito caros e tudo mais. Aproveitem, né? As pessoas que não conhecem o Maracanã, inclusive, as pessoas de regiões mais pobres, enfim, o Flamengo tem torcedor em todas as camadas sociais, econômicas e tudo mais. Então, eu acho que é uma hora de aproveitar. E ainda que não seja o time do Arrascaeta, do Gabigol, não é aquele time que fechou o ano ganhando tudo e encantando e tal, mas é o Flamengo, né? É a camisa do Flamengo. Então, acho que o torcedor do Flamengo, que é apaixonado pelo clube e que não tem conseguido ir aos jogos, porque realmente é muito caro e o Flamengo tem muita demanda, então o estádio vai encher de qualquer forma. Aproveita agora. Mas são 60, 65 mil todos os jogos. Tomara que sejam de novo. Mas está gerando uma polêmica aí, Flavinho, porque o Flamengo ele lançou um pacote, Pascoal, de jogos envolvendo... Isso aí é mando do Macaé, gente. Isso aí é mando do Macaé. Só para lembrar, o Macaé que é o mandante do jogo, que vai ser no Maracanã. E esses são os preços. Do jogo do Flamengo contra o Vasco, que é no final de semana, no próximo final de semana, já é uma outra situação. No meio de, perdão, é no meio de semana. Fim de semana é o jogo contra o Macaé. No meio de semana, na quarta-feira, contra o Vasco, já é uma outra situação. É outra situação. Diga lá a polêmica. O Palmeiras. O Flamengo ele lançou um pacote de ingressos aí envolvendo alguns torneios que ele vai disputar. E na média desse preço de ingresso, Pascoal, está um valor inferior ao que o sócio-torcedor do Flamengo paga por jogo. Então, isso tem gerado um desconforto por quem é sócio-torcedor, o que é legítimo também. Nesse início de temporada, você está falando? Sim. Ou o pacote inteiro? Não, alguns jogos envolvendo alguns campeonatos que o Flamengo vai disputar. Então, Pascoal, o sócio-torcedor, ele é o cara que ele precisa ter o maior desconto do clube. É aquele cara que ele é fiel, é aquele cara que ele está fidelizado, ele paga uma mensalidade. Todo mês ele paga, às vezes, até uma grana, enfim. Então, esse cara, Pascoal, ele precisa ter o menor valor pago de ingresso. Se o Flamengo quiser lançar um pacote avulso, aí, olha, tem um pacote aqui para determinados jogos, para quem não quer ser sócio-torcedor, algo do tipo, o sócio-torcedor ele precisa pagar, na média, um preço inferior ao que esse cara que vai comprar o pacote vai pagar. Perfeito. Agora, a Supercopa vai ser em Brasília, é isso? 16 de fevereiro. A Supercopa, 11 da manhã. 11 da manhã no domingo. Jogo único. Jogo único. E depois tem a Recopa Sul-Americana. Com o Independente Del Valle, ainda sem 16 de fevereiro. Um domingo às 11 da manhã. Domingo, 11 horas da manhã em Brasília. Vai estar quente. Provavelmente. E, ó, sensacional. Galera, só uma ideia de Jirico. Só um parênteses aqui também. Tem dó, Pascoal. Uma cidade que sofre com um problema de baixa umidade. Né? Baixa umidade, é isso. É baixa umidade, né? Fica muito seco. Muito seco. A temperatura deve ser altíssima. 11 horas da manhã, lá não chove. 11 horas da manhã. Pô, é o primeiro jogo da temporada legal. Os caras... tem a Santa Paciência. Pode ser o primeiro jogo oficial dos jogadores titulares do Flamengo, né? Porque eles vão voltar dia 22 às atividades. Não, deve ser o primeiro jogo oficial vai jogar o titular. Do time titular do Flamengo. Aquele time campeão da Libertadores. Estão esperando para fazer uma liga nesse país. Eu não estou entendendo, juro por Deus. Não tem interesse nenhum. Claro, lógico, tá todo mundo na mão de todo mundo. Eu falei, já era para ter difundido os regionais em ligas nacionais de Regional pra quê? O Macaé vai jogar com o Flamengo? Ou vai trazer o jogo pro Maracanã? É o que eu tô falando. Pra quê? É legal porque tem a rivalidade entre os clássicos. Então vamos fazer o quadrangular.
Não, o que eu tô falando. Vamos fazer o quadrangular no Rio de Janeiro. Eu acho que assim, os times do interior do Brasil deveriam ser tratados em séries inferiores, como é feito na Alemanha, na Inglaterra, na Itália, e a partir dessas séries são regionalizadas, eles vão jogar entre si para ter a chance de subir para as classes maiores. Não adianta nada. Lá o cara que mora em Paderborn, eu não sei se existe essa cidade, eu sei que tem um time lá. Não sei se é o nome da cidade. O cara gosta do time dele. Claro. Aqui você faz um jogo em Macaé, o cara não vai ver. Você faz Macaé e América. O cara não vai no estádio. Não vai. São 800 pessoas Então não faz sentido esses times existirem. Você viu o estádio do Augsburg? Não faz sentido. Augsburg é uma cidade pequena. Sim. O estádio que Augsburg fez? Sim. Sensacional. Amanhã pensa. Os caras vão, pô. É um grande barato. É o programa da cidade. Bom, eu já falei. Sábado à noite é o jogo. O brasileiro gosta de ir na boa. O brasileiro, ele não gosta de futebol, como gostam ingleses, os alemães. Você vai arrumar um inglês. Não, já falei isso. Você vai arrumar um inglês. Porque se gostasse tanto, esses times menores também existiriam e teriam torcida, gostam só da boa. É isso aí. É só você ver a média de público. É só você ver a organização do futebol aqui, a média de público aqui, tudo. Já trouxemos dados e números. Não é minha intenção polemizar. Nós fizemos as finais da Copa Paulista. E Piracicaba entupiu de gente para ver o que não estava tão cheio assim. Eu fiz esse jogo. Não estava tão... Estava cheio. Não estava tão cheio. E o jogo contra o São Caetano estava vazio. Não, o jogo depois em São Caetano, você está falando. Vazio. E Piracicaba também não estava muito. Tinha 7 mil pessoas. No estádio cabe 16 ou 17 mil. Tinha 50% de ocupação. Eu acho que é mais. Não, 50% de ocupação. Eu fiz um jogo... E jogo em São Caetano tinha ninguém. Pô, é uma Copa, é um título. Eu falo, não adianta. O time, o campeão podia escolher. Não se traz ou a Série D ou a Copa do Brasil. De ninguém. Escolheu a Série D, né? De ninguém. Claro, mas é muito melhor. Você tem uma mensagem aí pra mandar, por gentileza? Tem umas porradas aqui, pra falar a verdade. Vai lá, a gente aqui tá disposto também a conversar. Porque, eu vou tentar resumir aqui, Pascoal. O Leandro Júnior, o Jonas Girel, acho que deve ser o nome dele aqui, o sobrenome. Tem o Bruno Gomes, o Renato Rosário,